Bem-vindo ao aquecimento da imersão da advocacia previdenciária. Meu nome é Fred Pataros, você ainda não me conhece, eu sou advogado previdenciarista e ensino outros advogados previdenciaristas a faturar pelo menos 6 dígitos por ano com a advocacia previdenciária. Mais que isso, né? Eu estou no campo de batalha há mais de 16 anos e meu escritório fatura bem mais que isso, né? Todos os anos. Então eu tenho propriedade para poder te ensinar o que eu vou falar aqui, tá bom? Eu aplico o que eu ensino, eu aplico todo santo dia no meu escritório o que eu ensino nos meus conteúdos. E seja muito bem-vindo a essa live, é nela que a gente vai poder começar esse aquecimento, começar esse bate-papo, e mais que isso, né? O tema da nossa live de hoje é justamente como ter um escritório que faz mais de 6 dígitos todos os anos. E aí vou direto para a resposta, como que faz? Pessoal, primeira coisa, a gente já falou aqui, né, em outras lives, eu trouxe aqui uma colinha que tem até algumas perguntas de alunos que vão me ajudar também a poder ajudar vocês com o que eu faço no meu dia a dia aqui, tá bom? Então, o que é preciso? A primeira pergunta que eu achei mais interessante, é preciso ter escritório para fazer 6 dígitos de faturamento por ano? Então, vamos começar por ela? Ele está perguntando aqui se precisa ter um escritório físico para faturar mais de 6 dígitos por ano. Olha só, hoje dá para você faturar isso através de um escritório online, né? Através de você pode, por exemplo, ter um endereço fiscal, um coworking. Eu tenho alunos, por exemplo, que trabalham em coworking. Eles não montaram um escritório previdenciário. Eles montaram um coworking, eles alugaram, aliás, assinaram ali um coworking. Tem coworking em grandes centros aí por 50, 100 reais por mês. Trabalham em casa, têm um endereço fiscal, se precisar de um atendimento presencial, conseguem ir lá. Então vai muito do seu apetite, mas assim, eu sou um cara muito que defende muito a advocacia híbrida, né? A advocacia híbrida, ela mistura, ela é uma fusão aí dessa advocacia do offline com a advocacia do online. Então, eu sou bem adepto a esse tipo de advocacia que tem sim um escritório físico, que tem ali a presença da equipe, tá? É o que eu defendo, é o que eu acho que faz crescer. Porque, afinal de contas, eu quero te ensinar a ganhar, faturar pelo menos 6 dígitos por ano, mas não tem por que você parar nisso. E para você crescer mais que isso, você precisa de equipe. Para ter equipe, Fred, pode trabalhar em home office? Pode. Mas eu sou muito adepto ainda àquela questão da presença física, aquela questão de estar ali no dia a dia com a equipe. O que eu defendo é que não precisa de equipe gigantesca para escalar no previdenciário. Escalar no previdenciário, faturar mais ou 6 dígitos ou mais por ano no previdenciário, não é fácil, mas é muito mais simples do que você imagina. Você precisa de técnica, de método, né, para você chegar lá. Então, sendo bem direto, eu sou da turma que gosta de um escritório físico, que gosta ali da presença física com a minha equipe para poder fazer essa gestão. Mas dá sim para poder faturar através do home office, dá sim para poder faturar através 100% da advocacia digital. Principalmente, e se você mora aí no interior, você pode também utilizar esse coworking, esse endereço fiscal como forma aí de gerar autoridade no seu escritório, né? Como forma aí de quebrar uma objeção. Porque quem está no online, pessoal, e isso é fato, você poder ter esse faturamento, você precisa quebrar objeções. A pessoa chega até você, mas isso não basta, ela tem que fechar o contrato. Depois que ela fechar o contrato, ela precisa entregar a documentação. Depois que entregar a documentação, então tem todo um fluxo, que inclusive eu vou te apresentar, tá? Na terceira aula da nossa imersão, que começa na próxima terça, às 8 horas da noite. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Tem um link aqui em algum lugar. Só você procurar que você vai se inscrever lá e vai participar da nossa imersão na semana que vem, que vai te entregar todo o conteúdo de forma muito mais aprofundada, mais mastigada, com materiais, inclusive, tá? Para quem estiver participando ao vivo, vai ter material que a gente vai disponibilizar no grupo de quem fizer a inscrição, só que é óbvio que a gente vai exigir a presença lá no ao vivo para a gente poder liberar esse material. E eu quero que vocês também prestigiem, eu vou dedicar o meu tempo para poder entregar para vocês algo que pode mudar a advocacia de vocês. Então, o mínimo que eu espero é a presença de vocês na nossa imersão, tá bom? Então, essa questão da advocacia digital, você precisa quebrar certas objeções. Então, para você que está no interior, você pode, por exemplo, ter esse coworking também como uma forma de quebra de objeção. Você pode assinar um coworking, por exemplo, digamos que se você está no interior de Minas,
pode assinar um coworking em Belo Horizonte. Digamos que você está no estado do Pará, você pode assinar um coworking em São Paulo, em Belo Horizonte. No Sul, mesma coisa, pode assinar em São Paulo, BH. Mas por que você está falando de São Paulo e BH, Fred? Pessoal, não me perguntem por quê, não sou eu quem decide isso, mas São Paulo e Belo Horizonte são duas cidades que eu, pelo menos, não consigo, converso com alunos do Brasil inteiro, eu tenho alunos do Brasil inteiro, e todo mundo que tem ou endereço fiscal, né, quem trabalha com essas duas cidades, praticamente não tem objeção na hora de fechamento de contrato com relação a esse tipo de objeção. Então a pessoa, você é de Belo Horizonte, você é de São Paulo, não tem. Mas já conversei com alunos de cidades do interior, eu mesmo, a minha matriz fica no interior de Minas, e já tive problemas, né, quando eu comecei lá atrás, para fechar contrato digital no endereço da minha matriz, tá? Porque realmente as pessoas às vezes têm um certo preconceito. Então você pode fazer esse exercício na sua cabeça, né? Provavelmente você também não contrataria um médico que mora no interior. Não me perguntem o motivo, né? Eu não sei, isso não quer dizer que uma pessoa é mais competente que a outra porque mora na cidade A, B, C ou D, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quem vai ditar as regras do meu escritório são os meus possíveis clientes, né? Eu preciso fechar cliente, preciso fechar contrato. Então, quem me acompanha no Instagram aí sabe, eu posto lá contrato todo santo dia. Então, uma das formas de diferenciação, eu tenho hoje escritório não só no interior, minha matriz continua sendo no interior, eu moro no interior de Minas, mas eu tenho escritório na capital e tenho também em Vitória, no Espírito Santo, por uma questão de gosto mesmo. Eu gosto de Vitória, eu gosto muito de lá e mantenho um escritório lá, tá bom? O que acontece, pessoal? Essa parte de escritório físico ou escritório online não é isso que vai fazer você deixar de ganhar os 6 dígitos por ano, tá? Você pode, tanto de uma forma quanto de outra, da outra, conseguir. Mas, sem uma presença digital, você não vai conseguir. A não ser que você more no interior, aí já é o outro lado, né? Morar no interior, ser conhecido como autoridade naquele determinado assunto, naquele determinado tema, então você passa a ser procurado por todo mundo. Aconteceu isso com a gente. Nós começamos numa cidade de 10 mil habitantes e isso aconteceu conosco. Então nós ganhamos muita grana naquela época porque nós nichamos desde sempre. Eu sempre trabalhei só como previdenciário. Então a turma inteira já nos via como autoridade em toda a região. E aí para quem está numa cidade menor, isso é mais simples de ser feito. Essa autoridade é mais fácil de ser trabalhada do que alguém que mora num grande centro, né? Que seria apenas mais um ali no meio da multidão. Cidade pequena, a gente já tem essa vantagem, tá? Mas, médio e longo prazo não é sustentável. Você precisa ter uma presença digital. Por isso eu defendo a advocacia híbrida, por isso eu defendo a questão do escritório híbrido, que é uma mistura que hoje, mesmo de forma presencial, as pessoas estão procurando cada vez mais a sua autoridade na internet. Eles vão no seu Instagram, eles vão no seu Facebook, eles vão nas suas redes sociais e veem se de fato você é um especialista naquele determinado assunto, tá bom? Hoje as pessoas estão procurando cada vez mais por especialistas, e aí eu não estou falando quem tem pós-graduação, mestrado, não, é quem dedica o seu tempo a um determinado tipo de ação, um determinado tipo de nicho, tá bom? Isso é muito importante, isso é primordial para que você consiga no previdenciário atingir 6 dígitos no mínimo por ano. Tem vários alunos que faturam 7 dígitos, tá? Eu estou dizendo 6 dígitos é no mínimo, mas você precisa ser nichado. Você faz tudo, aí eu já não consigo garantir que com esse método você vai faturar isso no previdenciário. Tenho alunos faturando que trabalham com, por exemplo, com direito de família, com direito bancário e previdenciário? Tenho, tá? Mas são pessoas que já estão com uma equipe maior, colocaram um setor só para o previdenciário, um Instagram só para o previdenciário, campanhas com tráfego pago só com o previdenciário, então é algo diferente. Agora, se você está começando, pretende entrar na advocacia previdenciária, que é a área mais rica de oportunidade que nós temos hoje no nosso país, já falei isso e não canso de repetir, você pretende, eu sugiro, tá, de cadeira, eu trabalho com isso há 16 anos, eu sei de perto como é o mercado, e eu não quero que você ganhe dinheiro hoje, daqui 2 meses, daqui 3 meses apenas, eu quero que você faça disso a sua vida, né? Você consiga viver do previdenciário. E quando você pensa a médio e longo prazos, você precisa entender que você precisa nichar. Você
precisa ser conhecido como uma pessoa que trabalha com aquele determinado nicho. Já falei aqui na outra live, vou repetir. O nosso escritório hoje, por exemplo, é dedicado a um sub-nicho dentro do previdenciário. A gente comunica, nossa comunicação quase toda é voltada para pessoas autistas, né? Porque a gente acredita que assim a gente forma uma comunidade. A gente veste a camisa do autismo, a gente levanta essa bandeira, a gente está junto com eles, então a gente sente as dores dos papais, a gente sabe o que um juiz espera de um laudo, um perito espera de um laudo, o que um juiz espera de uma petição, porque a gente dedica a esse público. Poderíamos mudar um dia? Sim, mas a gente adora fazer diferença na vida dessas pessoas, é o nosso propósito. Então isso nos traz uma autoridade. Para vocês terem ideia, nós fomos eleitos por advogados, né, um concurso realizado pelo ADV Box em 2023, agora o 8º escritório mais influente no digital no Brasil, trabalhando apenas com esse nicho no digital. Ah, Fred, mas eu já vi campanhas de tráfego seu de outros nichos. A gente faz esporadicamente, pessoal, mas eu estou dizendo para vocês que 90% da nossa prospecção e da nossa dedicação é para esse público. Então, isso ajuda muito você chegar a esse faturamento, né? Muito mais, inclusive. Qual que é a estrutura? Achei interessante essa pergunta também. Estrutura mínima requerida. Olha, principalmente se você tem equipe, você precisa. Agora, se você não tem, aí que você precisa mesmo, tá? De sistemas que te auxiliam na organização, sistema como a ADV Box, ChatGuru, sistema que te auxiliam na recuperação de leads. Por exemplo, no início é óbvio, né? Se você não tem uma condição financeira para contratar todos esses sistemas, faz no Excel, não tem problema. Mas você tem que ter método. Um cliente que entrou em contato com você no digital, digamos que você nem tenha escritório físico, então falando de estrutura, nem tem escritório físico, o cliente entrou em contato com você através do digital e não fechou por causa de preço, tá? Não fechou pelo preço. A gente que tem ChatGuru, a gente consegue fazer campanhas de tempo em tempo para tentar recuperar essa pessoa de forma automática. Então a gente manda para ela lá uma decisão, a gente manda um valor que um cliente ganhou para todo mundo que não fechou por causa de preço, através de uma tag. Então é muito mais fácil de organizar, precisa muito menos de mão de obra humana para isso, cada vez menos. O ADV Box nos auxilia, por exemplo, lembrar o aniversário dessas pessoas, a poder e aí entrar em contato, que gera reciprocidade, que gera indicações, gera uma série de benefícios. O Zapsign é uma estrutura, por exemplo, o Zapsign é indispensável para quem quer trabalhar no digital. O que é o Zapsign, Fred? Assinatura digital. Então você vai mandar um link para a pessoa que está a 1000 quilômetros de distância de você, ela vai assinar na tela do celular, mais que isso, com segurança, tanto para você quanto para ela. Ó, a gente já teve aqui no escritório, é raro, tá, pessoal? 99% das pessoas são honestas, estão ali porque viram valor no nosso serviço. Mas já aconteceu no escritório de cliente alegar na hora de pagar, obviamente, né, que não reconhecia assinatura no documento, assinatura digital. Só que com a gente não funciona, porque o ChatGuru ele não permite, que você sabe que o WhatsApp apagar para todos, no ChatGuru não adianta. Quando a pessoa faz isso, fica registrado para a gente o que ela escreveu para a gente. Mais que isso, o Zapsign, a gente obriga a pessoa, a gente só fecha o contrato se a pessoa tirar uma selfie, tirar uma foto do documento e assinar. Por que a gente tem essa obrigação, essa obrigatoriedade para fechar um contrato conosco? Para nossa segurança. Então, quando essa cliente falou que não reconhece a assinatura dela, tem o IP, tem a hora, tem o celular que foi assinado, o local, a parte ali, o GPS identifica onde ela estava, né, para assinar aquele documento. Então, a selfie dela, então, sabe, não tem como. Está tudo ali na procuração, no contrato, tudo de forma automática. Então, é uma estrutura mínima que, para começar, para quem está no digital, precisa ter o Zapsign, não tem como não ter. Um método de assinatura digital da sua preferência, se for o caso, né? Eu indico o Zapsign. O ChatGuru para recepcionar, quando você tiver um volume um pouco maior, tá? Recepcionar os clientes e conseguir fazer um CRM, uma espécie de CRM com o próprio ChatGuru e aí recuperar esses leads perdidos, porque senão você gasta um dinheiro e a aquisição do cliente começa a ficar cara, tá? E o ADV Box, aí para você gerenciar, ainda que você não tenha uma equipe muito grande, para você fazer o gerenciamento aí dos processos, das pessoas, das tarefas e de tudo mais, e da sua agenda, inclusive. Mas
Fred, estou começando e não tenho um centavo. Dá para fazer até com mala direta, tá? Até com Excel e Word dá para fazer também. A gente tem módulos também explicando isso dentro do curso, porque realmente aí precisaria aprofundar muito mais. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Ah, tá. Quantos benefícios preciso fechar? É interessante, para bater por mês, para bater 6 dígitos por ano. Ó, vamos pegar o menor benefício de todos. O menor que a gente trabalha aqui dá um honorário de R$5.000, tá bom? R$5.000. Então, para você faturar R$100.000 no ano, se você tiver, por exemplo, 2 clientes, vamos por 4, para a gente perder para 2 e ganhar para 2, porque não está no nosso controle, 50%, né? Sendo bem pessimista, bem pessimista. Então, você precisa de um cliente por semana, de um honorário mínimo de 5.000, por exemplo, um benefício assistencial, para você fazer 120.000 por ano. Já fez mais de 6 dígitos, beleza? Então, por isso que eu prego. Pessoal, se vocês seguirem o método, vocês conseguem contrato todo santo dia. Claro, para isso precisa seguir o método. Precisa ter um passo a passo ali, tá? Que eu quero apresentar para vocês na nossa imersão. Aqui é só um aquecimento. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá, assim que acabar a live, já está acabando, vai lá e se inscreva para participar da nossa imersão. Primeira aula já na próxima terça-feira, às 8 horas, tá? Vários alunos, vocês vão poder ver e ouvir vários alunos que já conseguiram, já atingiram até mais do que isso. Além de atingir não só dinheiro, tá? Atingir liberdade geográfica, atingir paz mesmo para trabalhar, paz de espírito, poder trabalhar querendo ir trabalhar, gostando do que faz. É isso que eu quero que você também aprenda. Não só o dinheiro é consequência, tá? Outra coisa, a primeira aula vai ser no dia 22 de agosto, na terça-feira, às 20 horas, nós vamos falar exatamente sobre um passo a passo para você entrar de vez aí na advocacia digital, tá? Depois a gente vai apresentar para você também, vou te mostrar ao vivo lá um fluxo, um atendimento sendo feito, tudo isso a gente vai mostrar para vocês lá, para vocês poderem também experimentar aí a advocacia previdenciária, uma advocacia previdenciária rica de oportunidades, rica também de paz. Sabe o que é, gente? Você fazer diferença na vida de um idoso, na vida de uma criança com algum tipo de incapacidade, de deficiência, na vida de pessoas que trabalharam a vida inteira ali e não conseguiram se aposentar por algum erro pequeno, por algo que você, previdenciarista, vai poder fazer a diferença e ganhar por isso. Então, mais uma vez, dinheiro é consequência. Faça sua inscrição, participe da imersão e você vai saber tudo isso de forma aprofundada lá. Eu conto com a sua presença, tá bom? Até a próxima.